Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Estava vendo aqui na palavra de Deus alguns textos discorrendo aqui e diz o versículo 11 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz o seguinte: mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, falador da vida alheia, ou beberrão, roubador, com o tal nem ainda com mais, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgueis vós os que estão de dentro, mas Deus julga todos os que estão de fora. Tirai, pois, de entre vós os iníquos, ou o iníquo, esse iníquo. Então veja bem o que nos diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nos recomendando a nos apartar de qualquer pessoa que pratica aquilo que é contrário à palavra de Deus. A Bíblia nos manda nos afastar de vez dessas pessoas. Aí, vai afastar como? Quer dizer que eu não vou mais falar com essa pessoa? Não. Mas eu tenho que ver quem são as minhas companhias como cristão. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser amigos de fiéis, né? Pela Bíblia nós aprendemos isso, mas nos ensina aqui a nos afastar, nem sequer comer com tais pessoas. Ou seja, pessoas que são ruins demais, que são mentirosos, cheio de tudo quanto não presta, como diz aqui, avarento, idólatra, maldizente, pessoa que só se prende a falar da vida alheia, ninguém para ele presta, ninguém para ele é importante, ou beberrão. Como é que vai dar certo um crente andando só com um bêbado, ou um bebedor de cachaça, né, que só anda embriagado? Não dá certo o cristão andar com esse tipo de pessoa, com o ladrão, roubador. Daqui a pouco vão dizer, ele só anda com aquele crente também faz parte da máfia dele. Com o tal, nem ainda com mais. Qualquer uma dessas pessoas não serve para nossa companhia, porque vai mudar o nosso testemunho. A forma que a sociedade nos via vai ver diferente. Por exemplo, se outrora a sociedade nos via um bom crente, agora a partir do momento que eu só ando com o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o ladrão, esse tipo de coisa, o devasso, como a Bíblia nos mostra aqui, daqui a pouco vão dizer que eu sou do mesmo jeito, ou você acharia, né? Se você visse alguém, né, roubando na sua roça, no seu comércio, e o companheiro dele fosse um crente, o que você ia achar desse crente? Com certeza seria conivente. O pensamento é que esse seria conivente com tal situação. Por isso a Bíblia nos manda afastar de tais pessoas. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 5, e também no versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para vergonha nossa. Então tem muitas pessoas que, mesmo dizendo ser servo de Deus, mas preferem
companhias que envergonham o evangelho, que envergonham a igreja, que envergonham o povo de Deus, a pregação do evangelho. E nós não devemos, como diz lá o versículo, ser companheiro dessas pessoas. Nós temos que abandonar essas companhias, porque essas companhias vão nos trazer grandes males. O apóstolo Paulo ainda diz em 2 Coríntios, capítulo 14, ou melhor, capítulo 6, versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre o crente, entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei vosso pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, o que a Bíblia nos ensina nesses poucos versículos é muita coisa acerca das nossas companhias, de com quem nós devemos andar, com pessoas que querem, na realidade, mostrar um bom testemunho. Uma certa vez eu conversando com um moço e ele me disse: olha, eu não posso ser crente porque eu sou muito companheiro de pessoas que gostam disso, daquilo, só coisas erradas, e por isso não sirvo para ser crente. Aí você vai perder a salvação da sua alma. Você vai querer a condenação da sua alma, a condenação no inferno, pelo simples fato de não poder abandonar uma amizade que só está te trazendo problema, que só está te trazendo vergonha, ou que está fazendo com que você só se afaste de Deus a cada momento. A Bíblia diz que não é para nós andar com essas tais pessoas. Quando você vê o crente andando com pessoas ímpias, devassas, cheio de bagunças, cheio de coisas ruins, a primeira ideia que você tem é que aquele crente não é um bom crente, que aquele cristão não é um verdadeiro cristão, mas é um falso cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele procura a amizade de outro cristão, de amigos. Os amigos dele são amigos cristãos. Eu quero testemunhar da minha juventude. Durante a minha juventude, houve uma época na minha vida que só era eu e um primo meu, que hoje é obreiro em São Paulo, e eu e esse jovem, era só nós dois. Nós passávamos o tempo quase todo, quando não estávamos lendo um texto da Bíblia, nós estávamos meditando, ouvindo um hino do Matos Nascimento, num toca-fita a pilha, e ali era o nosso passatempo. Todos iam para o jogo. Não estou aqui dizendo que é pecado você ir bater uma bola, não, mas eu nunca gostei, é coisa minha, é particular minha e desse meu amigo também. E Deus nos abençoou dessa forma. Então nós não participávamos, ficava só nós dois, E eu me lembro que houve uma época na nossa juventude que ele tinha uma bicicleta até sem freio, e eu pegava essa bicicleta. Quando ele não ia sair, eu vinha na bicicleta dele. Que eu morava distante, e eu vinha de 12 quilômetros de distância cooperar com o pastor da igreja aqui na sede, só eu de jovem,
E eu me lembro que as pessoas diziam que eu estava jogando fora a minha juventude, eu estava desperdiçando tudo. E daquele tempo, pessoas que poderiam hoje estarem até vivos foram mortos pelo alcoolismo, né? Pessoas que deixaram de servir a Deus para aproveitar a vida, como diziam eles, terminaram que hoje morreram, são existentes na terra por causa do alcoolismo. Enquanto eu continuo aqui, o meu primo, que é obreiro em São Paulo, continua firme, forte, fazendo a obra de Deus, e isso é bênção para nós, né? Eu louvo a Deus por isso, mas nós não tínhamos amigos, nós não tínhamos companheiros. Por quê? Porque nós não queríamos nos misturar. E eu me lembro que na história bíblica também tem um homem que decidiu, eu vou até ver aqui a referência para me mostrar, que decidiu não se contaminar com as coisas do rei, né? Olha, veja bem o que diz a Bíblia, quando a pessoa prefere, né, preservar os bons costumes cristãos. Diz a Bíblia, Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por quê? Porque Daniel queria se manter puro diante de Deus, queria que Deus olhasse para ele e visse ele um homem puro, íntegro. E o sucesso desse homem foi tão grande que ele se tornou um grande estadista, né? Ali no reinado onde ele estava cativo, na Babilônia, porque ele resolveu ser diferente. Ele resolveu, não quero más companhias. Tem um ditado por aí que você não vai achar ele na Bíblia, mas ele é bem popular e é bem razoável, que diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se um crente quer mostrar verdadeiramente que é crente, procure companhia de crentes. Um cristão quer mostrar verdadeiramente que é cristão, procure andar com cristãos, porque do contrário não dá certo. Como é que um cristão, um jovem cristão, né, vai andar com um maconheiro, né, um cachaceiro, ou um roubador, um baderneiro, né? Como é que vai um jovem cristão estar com alguém na rua que está jogando pedra nas placas, né? Deteriorizando, destruindo, melhor dizendo, os muros alheios, pichando os muros alheios, né? Quebrando patrimônios públicos? Não dá certo. O jovem cristão, o cristão verdadeiro, tem que afastar desse tipo de gente. Esse tipo de gente não serve para nós, porque são trevas. E a Bíblia diz que não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas. Também não há comunhão entre Cristo e Satanás. Não há esse tipo de comunhão. Então não se preocupe se alguém acha que você está só porque é crente. Eu vivi a vida toda essa situação e louvo a Deus porque hoje Deus tem me abençoado. Sou um servo de Deus, obreiro, faço a obra de Cristo, né, como o Espírito Santo me capacita e me permite fazer, mas nunca fui de andar com companhias que me tiram do caminho de Deus, porque tem um outro provérbio que diz também: me diz com quem tu anda que eu direis quem tu és. Se você anda com um malandra, destruidor de patrimônio público, pichador de muro, jogador de piadas, se você anda com esse tipo de gente, é evidente que vão dizer que você também é. Se você anda com aqueles que andam nas farras, nas bebedices,
crendices vão dizer que você é um verdadeiro cristão. Nunca. O verdadeiro cristão, ele é separado do pecado, é separado das más companhias e ele procura a cada dia servir a Cristo. Aí você pergunta, então quer dizer que se uma mulher ou se um homem casar com alguém que gosta de fumar, que gosta de beber, o crente tem que largar essa pessoa? A Bíblia Sagrada diz que se o marido consente em a esposa ser crente, não pode fazer isso. A Bíblia diz que se um ou outro consente em aquela pessoa servir a Deus, é servir a Deus. O que nós temos que largar é o que é pecado, não é o matrimônio, não é a união estável, não é aquilo que Deus criou para o homem que nós temos que largar. Nós temos que largar é aquilo que não presta, que é pecado, que é malignidade, que vai nos tirar do caminho da salvação, né? Então nós temos que entender isso. As más conversações corrompem os bons costumes. E a Bíblia diz que aqueles que andam com pessoas ruins, eles são desmoralizados, né? Lá em Provérbios diz que eles não são acreditados, porque se eu ando com alguém que anda todo errado, todo bagunçado, quem vai acreditar em mim? Você aí que está vendo esse vídeo, você acreditaria se você visse eu andando com alguém que é traficante? Você acreditaria que eu sou um bom cristão se você visse eu andando com alguém que vive na prática do tráfico de drogas e de outras coisas que são pecado? Você diria que eu sou um verdadeiro cristão, se eu andasse com alguém do mundo da prostituição, do adultério? Claro que não. Então seja sensato, sirva a Deus, corra para a salvação e busque proveito em Deus, alcance a salvação da sua alma, que com certeza Deus tem muita bênção para você, bênção de salvação. Ok? Que Deus continue abençoando a sua vida e te dê chances de conhecer a palavra de Deus e abrir o coração para Deus, para que seja salvo da condenação do inferno, que diz a Bíblia, o céu é para cima. A Bíblia diz também que o caminho direito é para cima, onde está Deus, mas o caminho da perdição é para baixo. Um sábio escritor, uma certa feita, escreveu dizendo que a sepultura do ímpio ou melhor, que a herança do ímpio é somente a sepultura e o inferno. Já a herança do justo, segundo o próprio Jesus Cristo disse, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra e desfruta dos prazeres com teu Senhor. Então é assim que a Bíblia nos ensina. Então vamos procurar a cada dia servir a Cristo e nos ligar à igreja de Cristo, para que a bênção de Deus esteja em nossas vidas, e nunca pensar que o que nós temos que deixar é aquilo que Deus instituiu, mas temos que deixar sim o que é pecado. Roubo, prostituição, adultério, mentiras, enganações, até porque não tem como, né, esconder erro muito tempo. Eu estava vendo Acã, é um dos homens bíblicos, está lá em Josué, no livro de Josué, parece-me que no capítulo 7, se eu não estiver enganado. Não lembro bem o capítulo no momento, mas deixa eu procurar aqui para me ver, para que a gente não fale nada errado. Deixa eu ver.
capítulo 7 de Josué, do livro de Josué, a Bíblia nos fala de um homem por nome Acã, que eles foram para uma guerra e lá ele viu uma capa e Deus tinha proibido que eles, e não era para pegar nada, Deus tinha dito não pega nada, que tudo que tem lá é maldição, mas ele achou bonita aquela capa babilônica, uma peça de ouro muito bonita que ele viu, dizia eu vou levar para mim, e trouxe. Por causa disso causou um grande mal ao povo de Deus, a tal ponto que tiveram que tirar ele do meio do povo de Deus. Então não dá certo essas companhias desde o princípio, né, das escrituras sagradas, que há recomendações que nós devemos procurar ser companheiro de homens fiéis, de homens sinceros, de homens e mulheres, de pessoas que temem e respeitam ao Senhor. Como diz o texto aqui, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A pessoa que só conversa com quem conversa palavrão, daqui a pouco vai estar dizendo palavrões, vai estar falando só palavrões. Pessoas que andam só com mentirosos, daqui a pouco são mentirosos também. E ainda que não sejam mentirosos, mas quem vai acreditar em você? Então não podeis nos prender a coisas que são diferentes da nossa fé, que negam a nossa fé, que vai de contrário àquilo que Jesus nos ensina. O apóstolo Paulo diz que é para nós ficar na vocação que fomos chamados, ou seja, na sinceridade, na fidelidade, no caráter, no compromisso, em tudo aquilo que compõe uma vida cristã cheia de paz, de alegria e de contentamento em Deus. Não vos associeis com aqueles que dizendo-se irmão, for devasso, avarento ou idólatra, maldizente, beberrão, roubadores, com o tal nem ainda com mais. Então nós temos que nos apartar desse tipo de pessoa, de pessoas que fazem tudo errado, para que sejamos verdadeiros cristãos. Não adianta querer entrar no céu se eu não procurar fazer aquilo que a Bíblia ensina, se nós não procurarmos fazer o que as escrituras sagradas dizem para nós. E você pode até dizer, pois eu prefiro não ser salvo, mas não quero. Problema seu, é uma escolha. Cada um escolhe o que quer. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, se você acha que não deve ser crente, porque não acredita na mensagem do Evangelho, eu quero lhe dizer que a eternidade te esclarecerá verdadeiramente tudo que diz aqui na Bíblia Sagrada. Tudo que está escrito aqui vai ser esclarecido na eternidade. E uma coisa me preocupa, se você for para uma eternidade sem Deus, qual será? Como será? Porque a nossa vida aqui é tão passageira, ela passa tão rápido. E muita gente pensa que está aproveitando a vida em farras, em bebedeiras e em outras coisas. E aqui a Bíblia Sagrada está dizendo que quem quiser aproveitar, a ganhar a vida, perdê-la, ou seja, deixar os prazeres do mundo, aquilo que aparentemente é bom aqui na terra, é bom para minha alma aqui neste mundo, porque me diverte, me alegra, me faz sorrir, tal. Não, nós devemos olhar para o que é bom para nossa alma, que vai nos livrar da condenação eterna, da condenação do inferno, porque a Bíblia é bem clara em dizer que no céu aonde nós vamos estar, se formos fiéis ao Senhor, nós vamos estar conscientes, as nossas obras vão nos acompanhar até lá. Mas a Bíblia também é bem clara em dizer que os que forem lançados no lago de fogo, as suas obras o acompanharão, e lá no sofrimento eterno, lá no inferno, eles vão saber por que é que estão lá, e vão conseguir lembrar e até talvez murmurar dizendo:
tanto que eu ouvi os cristãos pregar que Cristo é a porta, que Cristo é a salvação, que Cristo era o caminho, e eu os desprezei. Cuidado, para quando a eternidade te revelar isso, não seja tarde demais. O dia é hoje, o tempo é hoje, a oportunidade é agora, enquanto você está consciente, enquanto você está lúcido, enquanto você tem coragem para pregar a mensagem de Deus. Aproveita o tempo, aproveita a tua vida, viva para Deus, não viva para as farras, para o pecado, para a prostituição, porque isto vai te condenar ao inferno. Mas viva para Cristo, abandonando o pecado, os vícios, as maldades e tudo quanto não presta que este mundo oferece. Que Deus abençoe você, a sua vida, e que os seus passos sejam guiados pelo Espírito de Deus, e assim você possa encontrar-se com Jesus.